Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje tenho aqui um convidado que nos vem contar sobre a sua mudança de vida. Uma mudança para um estilo de vida mais saudável, mas sobretudo uma mudança para mais perto da natureza. Vamos então saber a história. Dou as boas-vindas ao querido Salomão Gabriel. Muito grato e acima de tudo pelo teu carinho e energia, até porque é um pouco estranho estar aqui, visto que és minha amiga, estar aqui no papel de entrevistado, a partilhar algo da minha Exato. intimidade, mas não podia recusar, até porque vi os teus programas e estou a adorar. Obrigada, Grato pelo sim. convite. É muito engraçado. Para mim é sempre muito engraçado. Quero ter as pessoas que não conheço e às vezes isso é bastante desafiante, porque há muita gente que eu realmente não conheço e estou aqui a conhecer pela primeira vez a sua história, mas também é muito, muito giro ter aqui amigos dos quais eu sei a história, não é? Por isso os convidei, porque sei a sua história de mudança, mas acabo sempre por descobrir também outras coisas da vida deles que não sabia, então também acaba por ser giro e tenho a certeza que vai ser uma excelente conversa, porque tu és ótimo comunicador e tens uma voz de rádio, como eu te sempre disse. Muito grato e a tua condução, até eu provavelmente vou descobrir coisas novas acerca de mim, Rita. Exato, tão bom. Então, olha, muito bem-vindo, meu querido, antes de mais, e quero começar aqui por a mesma pergunta, que começo sempre com os meus convidados todos, que é, o que é que o Salomão queria ser quando era pequenino? Quando era pequenino, bons momentos. Realmente eu não estava assim com um pensamento muito estruturado, quer ser isto ou aquilo. Brinquei um pouco, assim, ser médico, ser polícia, algumas profissões, o fio de ligação, o elo de ligação entre elas, ajudar, assistir, intervir na sociedade, mas não de uma forma muito estruturada. O pensamento que me vinha mesmo à mente, ainda no outro dia me recordei, era uma casa no meio da natureza, um misto de natureza selvagem, mas também assim algum verde mais tratado, digamos assim. Eu lembro, era um baloiço e eram os meus dois amigos mais próximos e eu imaginava nós em adultos, mas não havia assim uma estrutura de imagem de adultos, éramos nós corpo de criança, mas adultos. Não pensei propriamente como é que se ganha dinheiro e isto. Portanto, Claro, o que eu queria mas ser... as crianças pensam que é o que as faz felizes e estar... Queria viver no campo, ok. basicamente. Acho que Sempre posso, tiveste esse apelo, não é? Pela proximidade da natureza, então. sem dúvida alguma. Ok. E depois não fazia a ligação entre a profissão e viver no Claro. campo, como é que era. Mas Claro. eu queria estar no campo. Olha, que bom, estamos aqui perante um sonho concretizado, mas já lá vamos. E diz-me depois como é que foi o teu percurso. Então, tu foste para a faculdade, estudaste, foi Recursos Humanos? Sim, aliás, eu tive um primeiro curso superior, em Recursos Humanos. Como é que foi a escolha do teu curso? Olha, basicamente, no ensino secundário eu fazia desporto de competição e pronto, eu passava muito tempo na natureza, a fazer bodyboard, na praia, com os amigos, a caminhar, íamos para o campo, que ainda havia nessa altura. E recordo-me perfeitamente que chegou aquela fase, tínhamos de decidir, e eu não queria deixar o desporto e não queria deixar a natureza. E estava com a percepção, por observar amigos mais velhos, familiares, que a faculdade ia-me esvaziar um bocado nesse aspecto e ia-me só reter na parte intelectual. Então isso foi uma preocupação. Deu-me a minha vocação, áreas de gestão, economia, mas deu outras também. Aqueles testes que Sim, se faziam, exato, exatamente. Que não eram muito concretos, pelo menos para mim Sim, não eram. Não sei como é que serão agora, mas na nossa altura, na nossa geração, não eram assim. Não me inspirou não inspirava muita confiança confiança. Igual. E lembro-me que nessa altura, observar o espectro nacional todo, quais eram as minhas hipóteses, e lembro-me que caíram na minha observação, encalhou na minha observação, os cursos no ensino superior militares, seja Escola Naval, Academia Militar, e na altura fez-me sentido. Pensei em natureza, os bons contra os maus, intervir na sociedade e pronto. Então essa carreira é mais militar. Sim, que é um ensino superior, né? 5 anos, estudos científicos, militares, neste caso ciências militares e navais. Eu fui para a Marinha e foi o apelo da natureza. E depois lá está, percebi, ok, eu gosto da natureza, estar aqui no campo, no mato e tal, do desporto. Exato. Da meditação, que aquilo proporciona, também as dificuldades. É um curso eminentemente intelectual, mas tem a componente toda física. E então foi aí que eu decidi sair e fui para Recursos Humanos cá fora. Então, não completaste esse curso? Não, porque era 5 anos e eu rapidamente percebi, havia aqui um apelo
que realmente tinha que ter aquela experiência, mas foi a experiência que tive e percebi que gostei da parte da psicologia, porque há muita psicologia lá, porque é para liderar pessoas, e da natureza, lá está. Entretanto, pronto, temos que pensar, né, como é que vamos fazer na vida e ganhar dinheiro e tal. Claro, né? começa a surgir essa parte mais prática mesmo da... Sim, porque a natureza era a minha vida toda, para além dos estudos, para além dos meus trabalhos, que eu tive vários trabalhos, entretanto também, mesmo no secundário, e a natureza, pronto, aprendi a separar, como a gente diz, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E então, pronto, tem que ter uma profissão. Então fui para a gestão de recursos humanos, lá está, pessoas, Gestão psicologia, de recursos humanos. por causa da psicologia das pessoas. Mas no decorrer do curso é tudo muito processual, né? E depois percebemos que a gestão de recursos humanos em Portugal é muito processamento de salários Ok. e Mas pouco mais do que percebeste isso logo no curso ou só depois Sim, quando percebi entraste no curso, percebi em estágios, percebi Pois. que cá não há investimento em recursos humanos, não é? Claro. Pronto, não é complexo, não há Sim. propriamente uma área, pelo Claro. que eu conheço, que eu estou um bocado desfasado, mas não há tudo o que eu vejo de recursos humanos Sim. é tentar manter a máquina a andar, não é propriamente tipo os escritórios da Google que a gente imagina. E mesmo assim eles têm dificuldades em manter as pessoas motivadas, mas não, claro. há poucos exemplos cá. Já começa a haver mais. Cá em mas Portugal já começa a haver alguma já, coisa? nomeadamente empresas estrangeiras. Falo mais por experiências de amigos meus que Sim. trabalham para empresas estrangeiras e que já têm uma abordagem muito diferente na gestão dos recursos humanos. Claro, as próprias mentalidades também começam, ainda bem, não é? Mudar um bocadinho, não é? Mas percebo o que diz. Ainda, imagina então que nessa altura que tu entraste fosse assim uma... Não era bem o que tu, o que tu tinhas pensado. Sim, mas estava entusiasmado, muito. Eu só consigo fazer as coisas se estiver entusiasmado. Entretanto, envolvi-me na política estudantil, fui presidente da Associação de Estudantes da minha faculdade e, portanto, isso tudo me Divertido entusiasmava. também, claro. Também Tive também a nível nacional, a representar os estudantes, reuniões com o Ministro da Educação e, entretanto, lá está, eu só consigo fazer as coisas quando estou entusiasmado. Começou a não fazer sentido nada daquilo. Primeiro, tanto quando fui para a Escola Naval, era no sentido de intervir os bons contra os maus. Depois eu percebi que é difícil perceber quem são os bons e quem são os maus. Às vezes os maus até podemos ser maus e os bons os outros. Exato. Na gestão também, tentar fazer um mundo melhor, quando me envolvi na política estudantil também, uma vertente, ok, é pela política que a gente muda as coisas, para tentarmos um mundo melhor. Mas depois há sempre obstáculos e percebemos que aquele caminho talvez não seja o melhor para fazer um mundo melhor. Então na política percebi rapidamente, ou te juntavas a eles... Exato. E ficavas igual, e não ias fazer um mundo melhor, ou ias por outro caminho. E nesse sentido fui estudar para a Finlândia. Ok. Estudar? No meu curso, fui em Erasmus, mas já foi ok, quero uma mudança, isto não me está a fazer sentido. E na Finlândia, então, aí quando eu pensava, ok, isto se calhar é só uma mudança de filosofia, uma mudança cultural, e com as minhas, quanto mais, porque eu sempre passei muito tempo na natureza, a fazer desporto, a meditar, a refletir, a caminhar, e a aurora boreal, poderosíssima como é, como a nossa Via Láctea também é muito poderosa, mas o exótico é sempre mais apelativo. E passava muitas horas na floresta a correr, lá há muita floresta mesmo, e meio urbana à volta. Sim, a Escandinávia é assim. Ia para a Lapónia, fazer snowboard, isto nos intervalos, né, dos estudos. E percebi claramente... natureza, ponto. Isto não faz sentido nenhum. Já vinha de trás e foi uma confirmação. Sim, porque não me fazia sentido, não havia assim exemplos que eu me inspirasse de vida e eu quero ser isto. Porque todos nós também temos um desígnio. Às vezes até descobrimos qual é a nossa missão, o nosso propósito. Até as várias experiências é importante, e no meu caso foi muito importante. Não negar os diferentes apelos, ousar experienciar e ter a coragem de dizer não é isto. Mas aquilo foi importante. Claro. Todas as minhas fases, estas que referimos até então, foram muito importantes. E na Finlândia foi quando eu efetivamente comecei a perspectivar o que é que queria, como é que queria e a começar a refletir o que é que eu necessitava para conseguir alcançar esse meu objetivo. Começaste nessa altura então a ter assim um vislumbre de qual é que era o teu propósito, o teu sonho? Sim, porque começam também cada vez mais das atrações. Nós começamos a atrair-nos por algo e começamos também a ter mais desse algo. Logo vamos nos atrair por pessoas que estão ligadas a esse mundo. Nós próprios atraímos porque também já temos um bocadinho dessa energia. E nesse sentido, é as pessoas que te rodeiam, é os sítios onde vais, é as férias que fazes, é como consumidor, as opções que vais fazendo. Portanto, no meu caso...
saltei aqui várias etapas. Uma das questões que me fez realmente refletir, primeiro há uma emoção que se instala em ti, mas nós estamos no automático, nós não estamos ali propriamente, especialmente com 22 anos, a observar emoções e qual é a emoção, se estou triste, se estou feliz, estou no rebanho, no automático, sem pensar. Não, ainda mais nessas idades, às vezes estamos noutra, não é? Completamente. Claro. E então, às vezes é a doença. E no meu caso foi a doença, eu deixei de andar. Ok, olha, esta é uma coisa que eu já não me lembrava. Eu que fazia desporto de competição, um portento físico, tinha 98 kg de massa muscular, não tinha gordura nenhuma, e de repente, claro que fui deixando o desporto, quando fui à faculdade, abraçando as festas, um outro estilo de vida contrário ao que eu tinha levado até então. Mas, acima de tudo, não estava feliz, só que eu não sabia. E houve a chamada somatização, isto agora era muito complexo, não vou entrar. Mas deixei de andar. E vamos entrar aí exatamente. Mas deixei de andar, com hernia discal. Na altura as operações não eram assim tão eficientes e eu tinha acesso aos melhores. Mas foi isso que me fez refletir. E a minha mãe trabalhava em São José, ela também, filho e tal, vamos ver outros caminhos. Claro que na altura a minha abordagem à doença era: a minha vida está acabada. Vou deixar de andar, como é que isto vai ser? Claro. Porque tinhas muitas dores, era? Tinhas dores? Não, já nem sentia as pernas. Eu tinha, portanto, a minha hernia discal. Já avançada, então? Sim. Aliás, só não tinha sido operado na altura. Os médicos, por serem amigos da minha mãe, disseram: olha, se não fosse o teu filho, a gente operava já assim, vamos esperar que ele esteja num estado que compense. Não é? E aí é que eu acedi pela minha namorada na altura e a minha mãe pediram muito: vá lá, vamos tentar aqui. Eu já tinha tentado algumas terapias alternativas. Só que isto é como os médicos, é como os economistas, é como tudo. Há bons e maus profissionais. Claro. E há melhores e há piores. Claro. E há, por vezes, uma terapia exato, que te adequa mais a este, outra a outro indivíduo. E neste caso tinha uma carga negativa. Estes charlatões, e alguma vez, vamos já pela ciência. E tinhas um preconceito, não é? Tinha. E tinha a ideia que a faca resolvia tudo. Claro. Uma ideia errada. Muito errada. Depois conheci muitas pessoas que eram escala, foram operados e pronto, né? Eu hoje em dia trabalho com o meu corpo também, falo da minha mente, da minha energia e do meu espírito, claro, trabalho com o meu corpo e faço todo tipo de esforços, e muitos quilómetros em água, muitos quilómetros em terra, e não tenho dor nenhuma, não é? Claro. E na altura convenceram-me a experimentar a acupuntura. E a acupuntura, e foi por um médico, facilitou esse facto que ele era médico e praticava também a acupuntura. E foi uma abordagem mais holística, na qual não se separa o corpo e a mente, na energia, e tenta-se compreender o todo, o que é que está a acontecer. E foi isso a minha primeira grande revolução. E ajudou-te então? Ajudou-me, mas não há pílula mágica, não há aquele comprimido, aquele bruxo que te vai tocar. Não, tu és a solução, como tu és o problema. Agora, alguém que te guie para recuperares a tua saúde em direção à solução. E nesse sentido, sim, uma abordagem como um todo. Esse terapeuta guiou-te assim desse modo, já percebi. Exatamente. Foi-te explicando que aquilo podia não ser só físico. E hoje, que é uma das minhas áreas, não é? Sim, houve ali um trabalho psicoemocional mais profundo. Claro, porque o que estavas a dizer, agora não vamos por aí, que isto, e de facto eu sei o que é que tu estás a falar, e dava só um episódio só desse tema. Mas acho que é importante falarmos disso porque é um tema, não é? E se calhar há muita gente que nos está a ouvir que até pode tirar algum partido disso. Então, o que nós estamos aqui a dizer, e tu me dirás se é isso, é que de facto muitos dos nossos sintomas físicos eles podem ter origem na nossa mente. É isso? Eu acho que hoje, de uma forma consensual, porque hoje, variedíssimas vezes, os médicos da nossa medicina convencional dizem muitas vezes: isso é de via nervosa, são nervos, eles próprios dizem, as pessoas dizem: olha, isso não há uma explicação, isso é stress, ansiedade, eles próprios. Portanto, acho que cada vez mais há uma noção clara. Sim, nós estamos todos ligados, não é? Então a gente observa até a nossa postura física conforme as nossas emoções. Estás triste, estás para baixo, os ombros, estás confiante, peito estufado. Todos nós percebemos que estás tenso, os ombros estão tensos, a gente diz: tem os ombros estão tensos, estás tenso, e a gente percebe que a tensão vai para ali, não é? E portanto, não é só, certamente, ombros ou homeopatas estão ligadas. Não, tudo, né? Tudo. E, claro, às vezes devemos nos perguntar o porquê. Porquê que isto acontece? Tudo tem uma explicação. Às vezes é que não temos a resposta, e nem sempre a resposta é tão física assim. Sim. Pode-se manifestar no físico, mas não necessariamente é de ordem física. Claro.
Claro. E portanto achas que nessa altura essa crise que tu já tiveste já era um sinal, essa crise da hérnia já era um sinal em que tu estavas realmente assim, ali num caminho que não era bem o teu? Claramente. Todos nós, se não estivermos com entusiasmo pela vida, há consequências. Sim. Mesmo que não nos apercebemos, ou mesmo um estilo de vida errado. Naquela altura dormia pouco, lia muito, estudava muito, tinha muita ação política, não fazia desporto, deixei o desporto por completo, alimentava-me mal, vivia sozinho, né, na minha casa, alimentava-me mal, para além de todo... mais um conjunto de emoções que não tem a ver tanto se estás feliz ou estás... nem tens noção. Mas qual é o meio em que te moves? É um meio de muita tensão? Certo. É um meio que tens de estar sempre em alerta? Quais são as consequências disso? E, portanto, havia todo um conjunto de variáveis, como é assim a vida, há um conjunto de variáveis que nos pode levar à alegria, à saúde, e há outro que não. E este conjunto de variáveis vai mudando, porque nós vamos mudando. Exato. E a sociedade à nossa volta vai mudando. Então, essa capacidade de adaptação tem que ser constante. Estamos ligados, não estamos no automático, não estamos nesta corrida de ratos em que nem pensamos. E depois acontece a todos. Às vezes só paramos para pensar, para refletir, para sentir. Mais importante ainda do que pensar, para sentir. Para sentir, quando realmente o corpo nos obriga a parar. E aí sim, todos temos que parar. E depois, aí somos mesmo obrigados, não é? Somos, mas podemos seguir duas linhas. A linha de compreensão e de um renascer dentro de nós, ou a linha do é assim, é a vida, há aqui um comprimido tira as dores, a vida é dura, já sabia que sim, temos que aguentar, não é? Esses conceitos todos que temos aqui, tipo software que nos é assim inserido e que nós, enfim, que nós ficamos com ele. E tu já falaste aqui 2 vezes num conceito muito giro, que é essa do piloto automático, não é? Que é de facto uma coisa que infelizmente muitos de nós andam durante muito tempo, não é? Que é essa coisa do, até disseste agora, o rato na roda, não é? Que é aquela imagem do rato a correr na rodinha, que está sempre a correr, a fazer a rodinha girar, não vai lá nenhum, porque está sempre na rodinha, e infelizmente este piloto automático impede-nos de olhar para nós, não é? Olhar para nós verdadeiramente, ver o que é que se está a passar com consciência, e isso pode levar a muitas destas coisas que tu estás a falar, não é? De repente a pessoa acorda e olha. Nem se sabe e tem-se medo. Ainda hoje quem me deu boleia, acabei de fazer uma terapia quase de casal, não foi formal, mas foi uma longa viagem do Alentejo até aqui. E efetivamente uma pessoa que eu já intervi há bastantes anos, a vida começou a florir, entretanto então no automático, e o que lhe servia naquela altura agora pode não servir. Se a pessoa está automático, não se observa, não sente os sinais, não sabe como é que está, e depois só para quando há uma doença, há uma dor profunda, algo. Pois, uma depressão, sei lá, ou às vezes até também, acredito eu, penso eu, também até sinais exteriores, não é? Da vida que podem vir, enfim, de fora, não é? Sinais mesmo coisas mesmo para nos pararem. E isso é muito interessante porque realmente, e por isso é que eu até chamei reatravessar este podcast, não é? Porque tu falaste em renascer, mas também tem a ver com isso. Nós às vezes até tomamos consciência, fazemos processos de mudança, processos de transformação, mas depois não acaba aí, não é? Depois a gente continua e outras coisas vão surgindo. E, portanto, temos de estar sempre atentos, não é? É para a vida. Eu costumo dizer que é como alimentar. Tu agora podes comer, estás cheia, estás preenchida, mas se não comeres mais... Claro. Portanto, o estarmos atentos, o observarmos... Claro que há diferentes caminhos. Por exemplo, tu és professora de yoga... Já não sou, já estás desatualizado. Pronto, mas tens imensa formação em áreas terapêuticas... É natural que tenhas levado um estilo de vida mais contemplativo, mergulhaste profundamente nestas questões. Não se pode exigir a mesma coisa que um cidadão que não tem nada a potência para estas coisas, só quer é ser feliz e viver a sua vida, e que é um excelente noutra área qualquer, que tenha o mesmo estilo de vida que uma pessoa que se quer dedicar às terapias, que se quer dedicar a ajudar outros. Sim. Mas, para todos nós, há ali pontos de equilíbrio. Por isso é que tinhas alunos, por isso é que eu tinha alunos de yoga, pessoas que querem dedicar parte da sua vida a sentirem-se. Mas isto agora sou eu que te digo. Isto dava pano para mangas, esta conversa, até porque agora íamos dizer, mas porque é que, apesar de, independentemente da área que cada um trabalha, essa questão da autoobservação e do autoquestionamento devia estar sempre presente, independente de ser terapeuta, ou de ser mecânico, ou de ser hospedeira, não é? Porque isso é uma capacidade humana que nos faz evoluir e crescer. E isso, digo eu, já tem muito a ver com aquilo que é a educação de base
penso eu, que falha, enfim, informar humanos. Mas enfim, é como tu dizes, isto agora já dava aqui outra conversa e eu ainda quero saber da tua vida. Tu voltaste da Finlândia e depois, como é que foi? Eu quero saber... Antes de voltar na Finlândia, as minhas férias eram todos... Não era retiros, porque eu não ia aos retiros. Eu ia a pessoas que faziam retiros, eu ia a comunidades, eu ia a quintas, porque já cá em Portugal, mas na Finlândia mais, comecei a tornar-me crítico do nosso estilo de vida, no qual eu me inseria, que está a destruir o planeta. Então comecei a mudar como consumidor, cada vez mais, e interessava-me cada vez mais quintas de permacultura, tudo está ligado à ecossustentabilidade e à saúde, comida pura, saudável e que está a ajudar o ambiente e ao mesmo tempo está-nos a ajudar a nós. E então na Finlândia comecei a projetar, como disse, e lá é que eu comecei a criar muitos contactos, também pessoas desta área, outras pessoas também que não estavam felizes, mas olha, tem que ser, é a vida, temos é que trabalhar e pronto, acabou a conversa. E então andei-me a desdobrar em alguns trabalhos menos interessantes, alguns projetos mais interessantes, outras coisas que também, tudo que fosse projetos que me agradasse, independentemente do que pudesse ganhar, eu envolvia-me e oferecia-me para trabalhar, mais ou menos, pudesse ganhar mais ou menos. Então tive ali um processo longo de assunção e depois, quando voltei, aliás, voltei mais porque a minha família me pediu muito, a minha mãe mais, que estava muito triste sem mim cá, e que eu praticamente já não punha cá os pés em Portugal. E porque eu não fazia ideia de voltar para Portugal, sinceramente. E depois cheguei e senti... Tive ainda um tempo cá a estudar, portanto voltei a estudar, isso foi outro desafio, né? Tu trabalhas o teu ego, ok, todo o investimento de tempo e dinheiro que eu fiz nesta área não quero, tenho que investir mais tempo e mais dinheiro noutras áreas. E foi nesse processo de formação, de voltar a estudar, diferentes terapias, psicoterapia, yoga, todas as áreas às quais eu me debruço agora, óleos essenciais, que realmente eu percebi, não, Portugal tem muito para me dar e eu tenho muito para dar a Portugal. E foi aí que eu decidi ficar cá. É bom ter sonhos, aqueles sonhos mais que a gente concebe nos nossos pensamentos, mas também aqueles sonhos mais ligados ao processo onírico, aquele que temos à noite. Sonhos mesmo no verdadeiro sentido, sonhos a dormir. Exatamente. Sonhos a dormir. E então eu tinha o sonho não de dormir, mas depois a dormir eu vi o local, porque isto também a mente é complexa e a mente às vezes dá-nos respostas que a gente não compreende bem, ou compreendemos, pá, mas isso dava outro tema. E eu vi o local, só que não sabia onde é que era. Eu acho isso tão bonito, ainda bem que estás a contar, não sabia se querias falar dessa parte da história, mas eu acho isso super lindo e quero mesmo trazer isso. Tu tiveste literalmente um sonho a dormir e sonhaste com um lugar. Sim, não ipsis verbis, mas com aqueles elementos, quase uma composição daquela área, e vi um local com esses elementos, basicamente. Pronto, não vi aquela casa, aquela árvore exata, claro. Mas o que compõe o lugar, tu viste, tão giro. Com muito pormenor, mas não... Olha, mas com muito eu acho isso lindo, eu também sou muito ligada aos sonhos, e acho que os sonhos são fonte mesmo de informação incrível, e portanto acho essa história super bonita, e tu aí percebeste que ias estar realmente, que o que tu ias ter que fazer a partir daí era estar na natureza para esse lugar, não é? Que tu não sabias onde é que era. Não sabia. Aliás, ao início tive uma certa rejeição. Intuíste que era em Portugal ou sabias? Não, vi logo que era em Portugal e vi que era interior e Alentejo. Só que tive uma rejeição, porque não tenho nada do Alentejo. Família, não tens ligações, nada, ao contrário de mim, não tens família e eu movia-me raízes. sempre no litoral, porque eu faço esportes de água. E vivi sempre entre o Sado e o Tejo e toda a costa fantástica que temos ali. Até te foi meio estranho para ti, tipo interior. Sim, eu pensei, não, que giro. Impensável, eu sou água. E entretanto, ainda fui ver um sítio com meus pais, como eu falei, é Alentejo, acho que é Alentejo, que eu vou e o meu pai, tenho um amigo e tal. Fomos lá ver e disse, nem pensar, pensar. Não era por ali. Não, nem pensar. Portanto, mas começaste à procura de lugares, portanto, aí a ideia já era mais concreta, é isso? Não? Ou seja, tu já sabias que ias ter um lugar na natureza onde ias dedicar-te a atividades diversas. Sim. Ou ainda não tinhas bem certeza do que seria? Não, já tinha. Já quando sabias? Cheguei a Portugal, comprei a minha autocaravana e fui ver para a autocaravana de forma muito minimalista. Eu não quero estar a mentir, porque a minha memória traiçou-me bastantes vezes, mas eu tenho uma extrema convicção. Eu estava a gastar cerca de 5 euros
por semana. Espetacular. Ia comprar só verduras, só estava a comer verdura, até porque na autocaravana também não podia conservar mais, também já não comia carne nessa altura. Estava só a comer verduras e estava fantástico, estava-me a sentir fantástico. Livre. E até coisas que às vezes deitam fora e que não dão valor, rama da cenoura e coisas assim. Pronto, estava a comer muito barato e fantástico, porque queria me tornar minimalista porque efetivamente queria ter tempo para pensar. E foi aí que eu estruturei tudo, viver na praia, fazer o meu surf, o meu yoga, a minha meditação, claro, as minhas caminhadas. Então eu sabia exatamente, queria unir o meu processo, que entretanto estava também já a estudar psicoterapia, queria unir o yoga, queria unir a sustentabilidade. Os óleos essenciais vieram pelo trabalho emocional e descobri a força imensa que os óleos essenciais têm. Então, ao procurar no mercado, percebi que não é assim tão fácil encontrar coisas boas. Isto é como na alimentação. A indústria alimentar deteriorou muito os produtos. E nos óleos essenciais também há todos os preços, há tudo, mas é muito complicado encontrar coisas realmente fidedignas. E quem já destilou e sabe o que é destilar, sabe a quantidade de planta que é preciso por cada gotinha. Claro. Então, eu quero explorar bem esse assunto contigo mais à frente. Era uma parte. Então, sabia o que queria e queria terra e sabia o que é que queria unir, sim. Esses saberes todos querias unir num espaço na natureza. Pronto. Sim, também tinha estudado permacultura, entretanto. Exatamente. Ok, e depois como é que acontece e como é que surge a zona onde tu agora vives, que é uma zona incrivelmente maravilhosa, não é? Que é o Vale do Guadiana, não é? Que já conheces também. Que já conheço, que é incrível, é muito perto e que vais também. Conhecer ainda melhor. E que ainda vou conhecer melhor, é muito perto do sítio onde são as minhas raízes, efetivamente paternas, não é? Todo o lado do meu pai, e esse lugar onde tu vives é incrível. É muito conhecido por um lugar específico, não é? Que é mais conhecido que os outros, que é o Pulo do Lobo, verdade, não é? Verdade. Ali a zona de Mértola, é uma zona do Alentejo muito particular. Não é? Porque foge um bocadinho ali àquela até a paisagem típica que nós temos em mente, e ali naquela zona, talvez por haver mais água, não sei se estou aqui a dizer algum disparate, mas é uma zona mais... Análise perfeita. É, não é? É uma zona muito mais verde, mais... Tanto que os meus receios, as minhas resistências, os meus preconceitos. Isto foi uma viagem, eu ia de viagem de caravana para descobrir o tal local. E entretanto o meu pai já não é vivo, sempre esteve muito ativo. Porque ele apaixonou-se pela minha transformação. Ele foi o principal resistente. E que estás maluco, agora estás a mudar de vida tudo. Ok, porque teria expectativa para ti de teres aquela vida mais tradicional, claro, normal. Tinha um alicerce seguro e de repente, não é? Claro. E, até porque para a geração deles era mesmo muito importante, não é? Portanto é natural que ficassem preocupados quando te vi. Agora vai morar para a carrinha, comer só ramas de cenoura. Exatamente. Pronto, eu percebo. Mas a ironia das ironias foi ele que ajudou-me a negociar, porque era um amigo dele também que estava a vender autocaravana e ajudou a negociar a autocaravana para mim. Assinalou que eu não estava longe, nunca iria ali àquela zona, sinceramente, honestamente falando, nunca iria para ali. Mas ele descobriu um moinho de água na zona de Serpa. E um amigo dele que tinha, um vizinho, neste caso, e eu fui lá ver. E levei, a minha mãe queria ir, e vamos experimentar uma coisa gira entre filho e mãe. E fomos os dois numa aventura também muito de conexão, de libertação, de descoberta mais profunda entre mãe e filho. Uma viagem conjunta. E foi nessa viagem, cheguei lá ao tal moinho, não era ali também, só que já era Guadiana. Já era perto. E fiquei ali 3 noites, com a minha mãe 4. Gente, não é aqui, mas isto havia ali qualquer coisa. A gente estávamos a sentir muito bem ali. Entretanto, seguimos e dissemos: olha, já que estamos aqui, vamos fazer uma volta. A gente depois ia para a Costa Alentejana. No entanto, dissemos: olha, vamos ver aqui a zona de Serpa, Mértola. O Vale do Guadiana divide-se entre 2 concelhos, Serpa e Mértola. É Vale do Guadiana, é a natureza. Para mim, os concelhos em si, estou lá, quero dar o meu melhor, mas é a natureza, não é a cidade ou a vila em si. E na descoberta do Vale do Guadiana, aí não tive dúvidas. Pronto. E a minha própria mãe, disse: este sítio é fantástico. E sim, é o rio, é os lagos, é as ribeiras, portanto, em termos de água, e é as plantas medicinais, porque para mim era de extrema importância. Então aquilo é um jardim aromático. É um Éden plantado pela natureza. Só temos que o não estragar.
cada vez é mais difícil ser a dois. Exato, essa é parte da minha missão, é não estragar e tentar proteger. E apaixonaste logo ali por aquela zona e soubeste que era ali, não é? Sim, tiveste aquele feeling que era ali na zona. Sim, houve aquela parte do Salomão de sentir intuitivo, disse logo é aqui, não há dúvidas. E houve outros, calma, não podes precipitar, isto é interior. É o teu signo e o teu ascendente. O teu signo é ver que era ali escorpião, não é? Não, o contrário, o teu ascendente é que é escorpião, não é? Intuitivo e o signo virgem a dizer, não é bem, pensa bem, não é? Isto é onde estar a ser entrevistado por uma astróloga e por alguém que já me conhece. Uma curiosa. De perguntar. Não, é muito giro, porque quando eu conheço as pessoas percebo, faz todo sentido, não é? Faz todo sentido. Mas foi mais forte. E depois, no continuar, aquilo foi a meio, ou no primeiro terço da minha volta pelo Vale, que é grande, aquilo foi vários dias, já tinha certeza. Mas até chegar ao sítio onde eu fiquei mesmo, que é efetivamente perto do Pulo do Lobo. Ok. E foi aí, então disse, é aqui, e apareceu logo a casa para mim. Que giro. Estava logo lá e falámos. Estava à tua espera. Foi uma coisa incrível, incrível. É mesmo assim, quando estamos a fazer o certo, não é? Eu acredito imenso nisso. Quando estamos no caminho certo... E temos de ter em conta, é assim, quando eu não fiz nada para ser rico na minha vida até então. E também não vi de famílias ricas. Como tal, e depois debrucei-me muito a investir em mim, na minha evolução, não propriamente em juntar dinheiro. Claro. Então, o meu orçamento para este projeto, para a visão que eu tive, não era propriamente a mais fantástica. Sim. Portanto, estava muito condicionado pelo dinheiro. E então, encaixou-se tudo. Tão bonito. Uma série de confirmações. Sim. Olha, fala-me agora então dessa zona, que é uma zona muito especial, até porque, para além de ser lindíssima, tem essa questão que tu chamaste um jardim aromático, não é? Tem essa questão das ervas medicinais, que é hoje em dia uma das tuas principais áreas de atuação, e eu queria que explorasse então um bocadinho isso, não é? As plantas medicinais, os óleos. Fala-nos então disso. Então, os óleos essenciais, o processo de destilação, como eu te disse anteriormente, veio no seguimento das terapias, neste caso da psicoterapia, que é uma das minhas áreas, onde eu tenho formação. E à medida que fui descobrindo os óleos e o efeito fantástico que tem na harmonização das emoções, no trabalho emocional, pronto, fui mergulhar, cada vez investigar mais, querer saber mais, produtores fiáveis, porque óleos há muitos. E então percebi, isto é complicado, encontrar um óleo que tu possas dizer, este é sem dúvida fiável. Existem, mas era difícil, não era assim tão fácil. É como a comida. O melhor é tu saberes quem planta, como é que planta, não é? E nesse sentido foi como fui lá para os óleos. Entretanto, fui tirar a formação, fui aprender com outros, fui trabalhar com outros para aprender, nacionais e não nacionais. Aprender a destilar, a destilar, o processo de destilação. O processo de destilação, para mim, representa uma meditação ativa. É preciso muita atenção, muito lado racional, mas há ali momentos que é só de sentir. E é extremamente aromático. Consegues descrever mais ou menos o processo de destilação que faz? Ou é muito complexo? Porque há vários tipos de destilação, Sim, não é? Isso há eu sei. muitos tipos e o que de tu fazes é muito interessante. Há uns para podemos obter mais rendimento do óleo essencial. Portanto, quando destilamos, sai o condensado. Condensado é uma mistura de óleo essencial e hidrolato, água floral. E depois, por decantação, vamos separar e obtemos o óleo essencial, que é uma ínfima parte. Ok, então por um lado sai, eu sei, mas quero que as pessoas percebam. Portanto, de um lado sai essa chamada água da planta, que tu chamas hidrolato, não é? Que é a parte mais aguada, e depois por outro é que sai mesmo essa essência do óleo. Exato, um é o óleo essencial, exatamente, e o outro é a água floral, que são dois elementos aromáticos, mas que são, eu diria hoje em dia, que são complementares, têm químicas diferentes, mas são complementares. Há características que a água tem, que o óleo não tem e vice-versa. Se bem que o óleo tem um valor de mercado muito mais elevado, porque, como eu acabei de dizer, é uma ínfima parte que se obtém quando se destila. Obtém-se muito mais água floral. Claro, do que a parte da essência. Sim, e o que as pessoas às vezes não têm noção é a quantidade de planta que é preciso. E isso deve depender da planta, não é? Já falei isso. Mas é preciso uma quantidade enorme de planta para sair, às vezes, um bocadinho da essência, não é? Do óleo. E isso explica porque é que os óleos, às vezes, realmente, alguns, sobretudo, são caros. Às vezes não há noção, até porque, como tu estavas a referir muito bem, a forma de destilar também vai variar a quantidade de produto que se obtém. Podemos destilar com solventes. Eu não uso óleos com solventes, nunca usei, nem me passa pela cabeça. Aqui ao lado, no Peijozinho, fazem muitos óleos com solventes, por exemplo, porque obtens muito mais quantidade.
Há várias formas de destilar. Eu utilizo, eu queria a melhor, não é? Então é por destilação por arrasto a vapor. A planta nunca entra em contacto com a água. Há também por hidrodestilação, na qual a planta está mergulhada na água. Portanto, aqui é por arrasto a vapor. Só o vapor, ao subir, nós destilamos com os 4 elementos: o fogo, o ar, a água e a terra. E mais o espaço, que é o que faz tudo acontecer. E, portanto, e só por aí já é muito bonito. Temos mesmo os 4 elementos presentes. O fogo aquece a água eleva-se em vapor, vai atravessar a planta, vai-lhe tirar todas as propriedades terapêuticas que pretendemos. Por condensação, vai se tornar outra vez em líquido, e nesse líquido, que é o condensado, e precisamente por ser por arrasto a vapor, e como tu estavas a referir, plantas que dão muito pouco, para dar um exemplo, porque tive aí um grupo e estávamos a demonstrar para perceberem. Eu vou-te dizer em litros, porque nós trabalhamos mais em litros, que é as capacidades do alambique. Por 120 litros de planta, depois eu digo-te o peso, que equivale a estes 120. Por 120 litros de planta, extraímos 1 mililitro. Uau! Cistos ladanífera, que é a esteva. Mas sim. É o menos generoso, por isso é o mais caro. Exato. Dá mesmo muito pouco. Mas foi uma demonstração e foi uma quantidade pequenina que se destilou, porque eu tenho uma calendarização. No entanto, a calendarização hoje em dia vale o que vale. Como a gente vê, chove quando não deve chover, não chove quando devia chover, isto está assim meio ao contrário. E as plantas refletem-se o seu processo de floração, de polinização, todo o seu processo. Claro, o ciclo todo. Tudo fica diferente. Então, até há plantas que têm uma floração depois de outras, e às vezes há anos que invertem. Portanto, não obstante o facto de eu ter uma calendarização para me orientar, médio e longo prazo, mas depois quem manda é o terreno. E então tem que se observar. Eu tenho vários indicadores. O aroma da planta, a floração e os polinizadores. Porque eu safe após a polinização, que é para não interferir com o processo de polinização. E safe, lá está, eu trabalho à mão, eu podia trabalhar com máquinas, colheria muito mais e muito mais facilmente. Mas escolho à mão, não só para obter os melhores exemplares, vou às melhores plantas, como também há plantas que eu não tiro, porque são ecossistemas, já tem ali um conjunto de insetos ou associada a ela outra planta em consociação, então aquela vai ficar no terreno. Portanto, não há um colher cego, há um colher... Claro, isso é mesmo uma comunhão, não é? Profunda com a natureza, não estás ali a colher sem ver, estás mesmo a ver o que é. E há mesmo essa comunicação com a planta, pois e a planta demonstra-nos quando é que ela nos vai dar o melhor da sua terapia. E este encontro entre o final da polinização, entre observar a planta quando ela está realmente forte e tu vês que o inseto já foi, já não vais interferir, e quando tu vais destilar ela vai-te dar mais quantidade, e daí eu estar a referir agora, estes 120 daria mais, mas é porque era uma experiência, uma demonstração, porque já tinha passado a polinização, mas a planta ainda não estava a 100%. Em vez de estarmos a destilar uma grande quantidade, vamos destilar uma pequena quantidade para observar. E para perceber na cromatografia quimicamente como é que aquela planta está no momento. E este encontro, quando tu respeitas toda a polinização e quando a planta está mais forte, para além dela ser um óleo essencial muito melhor, tu ficas de coração cheio porque sabes que não estás a fazer nada de mal, e a poda que eu faço é efetivamente uma poda. Claro. O próprio foice simula os ruminantes, os herbívoros, da forma como eles cortam a foice as plantas. Sim, porque tu usas mesmo umas foices. É muito giro o processo, fazes todo o processo tu próprio. Né? Tu vais com a tua foice, colhes a planta, depois levas para o teu alambique, não é? Para dizer bem? Alambique, fazes tu o processo todo do início ao fim. Portanto, tem assim uma grande ligação ao produto final que sai, não é? Sim. E aproveito e faço o meu desporto funcional. Porque para mim, e outros, quem ceifa sabe que é duro. Exato. E queixam-se, isto é duro. O pessoal que paga e vai para o ginásio, não é? E tu fazes ali o teu trabalho. Eu faço ali, a gente faz as posturas certas, o conhecimento que vem de toda a minha formação desportiva, do yoga, da anatomia, faz a tua postura certa, treinas os diferentes músculos, sais com o teu treino feito. Claro. Quem trabalha no campo sabe que isso é assim, não é? Mas tu depois tens essa noção se fizermos com amor, se não passarmos a nossa quantidade, e por isso eu também estou ligado a várias áreas, porque uma área que a gente abraça por amor pode se transformar no nosso fardo. E então é muito importante obter esse equilíbrio e não exagerar. Sim. Porque senão aquilo que nos dá prazer passa-nos a ser uma obrigação. E então eu nunca vou poder produzir muitos óleos, não quero produzir muitos óleos. Trabalho com plantas espontâneas, como tu começaste a referir na tua pergunta.
precisamente, vou dar o exemplo do óleo de palma. O problema não é a palma. O problema é tirar a vegetação autóctone para plantar aquilo que nos dá dinheiro. Claro. E se eu fizer o mesmo, tirar a vegetação autóctone, a biodiversidade, para plantar aquela monocultura, seja lá o que for, hortelã, jasmim, não interessa, por minha carteira, eu não estou a ser amigo do ambiente. Claro. Agora, eu trabalho com plantas espontâneas precisamente por isso. Eu trabalho com aquilo que a planta me dá, felizmente, com aquilo que a natureza me dá. Felizmente a natureza é muito generosa no Vale do Guadiana. Então, e que plantas temos lá no Vale do Guadiana? Então, assim... Temos imensas. Eu não destilo todas, até porque é muito difícil. Eu tenho a minha linha. Eu não te vou dizer todas, porque isto se calhar vai no seguimento depois de alguma pergunta que terás aí mais para a frente. Mas eu adianto-me já. Como eu disse, o meu pai já não é vivo, né? Então, houve ali um período, eu tive estes 4 anos mais dedicado à minha família, e então fiz aqui uma pausazita. E entretanto, fizemos um repensar da marca, e que está na mãos de profissionais. Aliás, tua marca. Antes de vir aqui, aconselhei-me, disse, o que é que eu posso falar? Não podes falar nada da marca. Okay. E então, nas nossas opções também estratégicas, vamos lançar agora dos nossos produtos, óleos essenciais, águas florais, cosmética natural. Então, está assim um pouco na nossa seleção, mas vou dizer algumas plantas que temos lá e as minhas preferidas. Os alecrins, tomilho, rosmaninhos, a esteva, que é muito abundante no Alentejo, mas é super escassa no mundo. A gente às vezes esquece que temos esteva tanta, não, super escassa no mundo. E é a minha planta preferida, o cistoranífero. Tem imensos benefícios, não é? Psicoemocionais, físicos. É uma planta que tende a equilibrar. Como qualquer óleo essencial, deve-se saber ministrar, não é quanto mais melhor, até porque é super poderoso e não é como algumas marcas andam a dizer bebam, tomem, quanto mais melhor. Não é. Até tem havido imensos casos problemáticos por maus aconselhamentos no uso de óleos essenciais. Exato. Já nem falo da proveniência, porque nunca se deveria ingerir um óleo. Claro. Nunca se deveria ingerir um óleo autodidatamente. Claro. Primeiro ponto. Claro. Segundo, se não for biológico, jamais. Não saber onde é que vem a proveniência da planta. É preciso ter muito cuidado. Já é a segunda pessoa que eu trago aqui também que fala de óleos e isso é verdade, não é? Porque hoje em dia tu até vês óleos de diferentes preços em diferentes lojas. Falámos disto aqui recentemente no Reatravessar, mas eu acho que nunca é demais referir. Enfim, por razões óbvias as pessoas tendem a escolher às vezes pelo mais barato e isso se calhar já é de ficar de pé atrás, não é? Se há um que é muito mais barato que os outros todos que são da mesma planta, desconfiem, não é? Nós temos dias abertos para as pessoas perceberem isso que estás a dizer. E as pessoas quando estão a destilar pela primeira vez dizem, só isto, tanta planta, tanto trabalho. Tanto trabalho, claro. E se optares trabalhar à mão, colher à mão todas as plantinhas, transportar 400 quilos, 800 quilos de planta, e estar a destilar horas para obter uns frasquinhos ínfimos. Percebes claramente porque é que as coisas têm o preço que têm, não é? Claro. E agora falaste de uma coisa que eu queria trazer, que é algo muito giro que tu fazes no teu espaço e lá no Vale do Guadiana, que é precisamente esses encontros de pessoas em que fazem essa experiência da destilação. Tens organizado esses grupos? Sim, é uma dinâmica que a gente faz. Eu agora tenho feito só com terapeutas que trabalham comigo e pessoal ligado a mim terapeutas de várias áreas que podem usar os óleos de forma terapêutica. Exatamente. Mas estiveste já aberto ao público? Tive, mas pela mesma razão que referi há pouco, fechei-me um pouco mais por questões familiares, porque é bom assistimos os outros, mas a família também é importante. Claro, são momentos. E nós próprios, eu perdi o meu pai, senti necessidade de estar recolhido para dentro. Então vou voltar à atividade normal, de interagir com o público. Vai ser agora brevemente, vais ser das primeiras pessoas, não da primeira, a saberes. Mas sim, dias abertos na destilaria, na qual fazemos o processo com as pessoas, colhemos as plantas, percebe-se a melhor altura do ano para escolher, as pessoas percebem porque é a melhor altura do ano, a melhor altura do dia para escolher, a forma como se deve colher. Vão mesmo com a foice colhê-las? Sim, sem obrigações, cada um colhe o que pode. Claro, é uma experiência. Só para teres noção, um grupo de 10 colhe menos do que um grupo de 2 profissionais. Percebo perfeitamente. Portanto, não é essa a nossa ciência, aquilo é apanhar flores, é terem experiência. Depois temos a quantidade de produto que desejamos, o transporte, o manuseamento da planta até à destilaria,
raras são as destilarias, algumas, nomeadamente as que me acolheram, trabalhavam também desta forma e pessoas que eu tenho grande estima, o François, o Vítor, o Fernando, que me ensinaram bastante, até o próprio... Todos lá da zona do Val. O François belga agora está lá e os outros sim, que, nomeadamente a arte da foice, que é um instrumento perigoso, se a gente não souber dominar, sim, não é? exato. Desculpa, agora perdi-me. Não, e depois levam a planta para a destilaria e fazem, então os grupos fazem essa experiência de destilar. Depois de transportar, porque a maioria dos óleos ninguém colhe a planta e destila no momento a seguir, porque os óleos são altamente voláteis. Portanto, quanto mais tempo levarmos desde a colheita até à destilação, mais elementos estamos a perder. Portanto, esse é logo dos fatores para ter os melhores óleos. E, como é óbvio, grandes empresas não conseguem fazer isso. Aliás, raramente é a pessoa que colhe e destila. Há o destilador e há os que colhem. Eu colho porque gosto e destilo e fazemos tudo de seguida o mais rápido possível para não se perder nenhum elementos terapêuticos. E, neste caso, depois inicia-se o processo de destilação. Que é lindo, tenho a dizer que é lindo. Depende dos olhos. Não sei, para os meus foi. Além de ser lindo e super alquímico, não é? Por isso é que é, se me pedisse uma palavra, eu diria que é mesmo, não é? Estares a ver a alquimia a acontecer. E os aromas que ficam é uma coisa incrível. Eu lembro-me que o que experimentei contigo foi alecrim. E então é mesmo que é um óleo que eu adoro. E é mesmo incrível, é mesmo um processo lindo. Portanto, quando tu reabrires esses grupos... estás convidadíssima, até para mas grupos teus. nem estou a falar, estou aqui a falar para os meus ouvintes que agora vão ficar atentos para quando tu abrires essas experiências. Eu realmente recomendo, para além de ser um dia muito bem passado num sítio lindo do Alentejo, é mesmo uma experiência bonita. Uma experiência bonita e tranquila e meditativa. Não é? Então... Eu agradeço as tuas palavras, entendo sempre que as pessoas gostem e desfrutem. E para quem é mais meditativo, pode-se conectar com a química das plantas e o que é que ela desencadeia em nós emocionalmente e sentir cada planta em si. Para além do processo técnico, é um processo de sentir. Yeah. Tu hoje vives no Alentejo, no teu Val da Guadiana, destilas, tens a tua vida tranquila, tens no fundo a realização daquele sonho que tiveste em pequenino, que era estares a viver nesse sítio em plena comunhão com a natureza. Tu estás mesmo a morar num sítio bastante isolado, não é? Estás verdadeiramente a viver na natureza, estás em comunhão com os ciclos da natureza. Estou a perder competências comunicativas, tão isolado que estou. Sério? Mas estou a verbalizar de outras formas, com os animais, sabes? Que isto não é só palavras racionais. Mas sim, é essa a realidade que me rodeia. Até parece que tiveste a ver um vídeo que tivemos a fazer para uma revista que irá sair agora em breve, que nos pediram, e que eu dizia isso precisamente. Estou a ir para o trabalho às 7 da manhã, que a gente se faz cedo, e dizia, que privilégio, rodeado de campos de aromáticas, de águias, de linces, de veados, todo o tipo de vida selvagem, flora e fauna. É um espetáculo. Maravilhoso. E neste caso até ainda treinei, vou fazer um treino para além do meu trabalho. Sinto-me realmente um privilegiado com todos os desafios que implica a mudança de vida e uma vida no interior. Claro, porque obviamente estamos a ser sucintos no que diz respeito a tudo isso, mas com certeza que tu tiveste todo esse trabalho, houve as questões financeiras, não é? Passaste por os teus desafios, não é? As coisas não foram, às vezes há momentos em que não são fáceis, não é? E tu com certeza também passaste por tudo isso, mas hoje em dia estás literalmente a viver um sonho. Tu, além de estás a viver o sonho de infância, estás mesmo a viver o sonho que tiveste a dormir. Sim, isso é muito bonito. Eu só acrescentava uma palavra. Estou literalmente a viver o sonho. Era construído. Está sempre em construção. Porque o sonho está sempre em construção. Até porque se a gente cumpre um sonho, depois acabou-se o sonho. Exato. Então a gente precisa de sonho. Veio o upgrade, tem que vir o upgrade do sonho. Sempre. E o que é o upgrade do teu sonho? Sabes? Já sabes ou não? Eu ainda sei mais ou menos, mas eu sonhei logo para a vida, sabes? O trabalho que eu vou ter. Eu, quando morrer, quero olhar para trás e ver uma floresta. Pois é, ainda quando pronto. Logo isso, tem muitas árvores para plantar. Muitas árvores para plantar. Portanto, na realidade, é isso. O sonho é interminável porque, em vez de criticar abate de árvores, práticas menos ecológicas, então tem que ser eu a fazer a minha parte e aplicar o meu dinheiro nisso também. Na realidade, eu vivo uma vida tão paradisíaca, com todos os desafios. Não vão lá pensar que eu estou lá de braços cruzados e depois chega lá o pessoal da cidade, cheguei sem me avisar e pensar, ele vive no campo, está sempre ali. Não dá muito trabalho. Dá muito trabalho, claro. E trabalho duro, não é? Trabalho duro, claro que eu sinto
é como tu vais ter uma prática intensa de yoga. É duríssima, mas tu ao fim sentes uma alegria, um prazer que o duro, tipo, apetece-me retirar amanhã mais. Mas sim, é um trabalho duro. Tão bonito. Que bom. Muito bom. E brevemente, porque também senti que era esse o intuito da tua pergunta, quando a gente se abrir ao mundo agora, vai ser breve. Também isto do Covid e estas coisas atrapalharam um bocado, que a gente mudou de alambique. O nosso alambique vem de um país que é o melhor fabricante de alambiques, que é a Bulgária. E então não previ totalmente os Covids e a guerra. Para além dos orçamentos dispararam, também os prazos de entrega e tudo. Exato. Portanto, está tudo a bater certo aqui com a nossa reformulação física da destilaria, com a nossa reformulação de comunicação. E muito em breve, tu és das primeiras pessoas, como é óbvio, antes de enviar algo, comunicar-te-ei. Obrigada. E em breve estará tudo aí nossas páginas. Entretanto, quem me quiser seguir, que adicione, não está muita coisa pública, portanto é só para amigos. Exato. Depois tu também vais ter, para além, não sei se vou dizer, mas também tens a outra parte ligada também aos desportos náuticos ali na área do Guadiana, não é? O SUP Yoga. Houve uma altura que estava a rejeitar um pouco o meu passado, até o abraçar novamente, porque tudo faz parte de nós. E sem dúvida que a minha parte mais desportiva, neste momento, está ao serviço do projeto de uma visão também terapêutica de bem-estar, seja recuperações físicas, seja libertações emocionais. É um espetáculo ir num pedal no meio de um rio selvagem, onde corres o risco de ver lontras, águias a voar em cima de ti, abutres, e que só ouves o silêncio da tua respiração. É incrível. E a água. E a água faz fluir as emoções. E então é um pouco, em vez de ser só caminhar, em vez de ser só BTT, também deslocamos na água, às vezes para ir para uma ilha, ouvir um concerto meditativo, taças de gongos, fazer uma prática de yoga numa das ilhas é uma ilha, do Guadiana. porque existem ilhas no Guadiana, para quem não sabe. No Guadiana e nos lagos. E eu tenho tanto para te mostrar lá, Rita. Imagino. Estou ansiosamente à tua espera, até para tu veres os ligeiros upgrades. Os avanços, claro que sim. Então as pessoas podem ficar, só saber que tu tens depois irás ter então esta panóplia de coisas para oferecer, as experiências de destilação, as experiências dos esportes na água, de yoga, enfim, vai ser assim uma coisa bem completa. E agora já assim, a chegarmos aqui ao remate assim final da nossa conversa, esta pergunta com a qual gosto sempre de terminar aqui com os meus convidados, que é em relação ao assunto da mudança, e talvez no teu caso eu até iria um bocadinho mais longe, não é bem só da mudança, mas da questão do sonho, não é? Desta firmeza que tu tiveste em acreditar no teu sonho e em seguir o teu sonho, porque é preciso isso, não é? É preciso isso, e claro que depois a vida nos vai dando sinais e se é por aqui ou não, mas é preciso ter uma certa firmeza para seguirmos os nossos sonhos. Então, conselhos, sugestões, dicas, aquilo que tu sentires para as pessoas que tal como tu, ou têm um sonho, ou estão numa área que não tem nada a ver e também já estão com hérnias e tudo isso, e que precisam de fazer o seu salto, o seu reatravessar. Bom, se já estiverem com hérnias e tudo isso, como eu conheço muitas pessoas, facilmente compreendem que dói mais, custa mais permanecer do que mudar. Só que às vezes as pessoas duvidam que mudar realmente vai-nos trazer outra satisfação, outra alegria e outra saúde. E há pessoas que se mantêm e não mudam. O mudar não há uma fórmula, na minha opinião. Até porque tem a ver com cada um. E diria também que não é por ser mais rico ou mais pobre, acho que leva-nos a pensar. Para muita gente chega lá e compra grandes terras e alambiques e tudo. Não pude. Aqui passo a passo, demorei mais tempo também por causa da questão financeira. Também podia-me ter dedicado mais a ganhar dinheiro, mas se me dedicasse mais a ganhar dinheiro não era a pessoa que eu sou hoje. Tinha dedicado menos a descobrir-me e a trabalhar-me. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, seja qual for a nossa circunstância, seja material, seja emocional, seja física, há sempre um caminho que se adequa à nossa situação individual. Por muito que pensemos, isto não é para mim, eu gostava, não. Por muito distante que possa parecer, eu diria que o mais difícil é começar a caminhar. Porque à medida que vamos dando pequenos passos, o nosso objetivo vai estando mais próximo. Nós vamos vendo outras soluções. E as soluções vão se perspectivando à nossa frente. Por isso, esse acreditar é importante. É importante dar espaço a nós próprios para explotar um sonho, uma emoção, algo que venha da intuição mais interior, mas depois não fiquemos só com o sonho emocional, não, que demos estrutura. Usemos também a racionalidade, que vamos aprender o que temos que aprender com outros, ser humildes. E então dar espaço para surgir o sonho,
ter humildade para ir buscar os instrumentos necessários que necessitamos para alcançar os nossos objetivos e ter essa coragem, porque a vida sem sonho é tão aborrecida. Podes dizer outra vez? Eu digo. A vida sem sonho. Diz tu que a vida sem é tão bonita. sonho é tão aborrecida. E tu sabes sonhar muito bem. Eu também vou sonhando. Olha, que bom. É mesmo bom ver-te aqui, assim, a continuares este teu sonho, que além de ser um sonho lindo, pessoal teu, e eu acredito mesmo que nós estamos cá para concretizar em si os nossos propósitos, os nossos sonhos, é para isso que nós cá estamos. Mas também porque tu estás a fazer um trabalho muito de contribuição para o mundo, não é? À tua escala, no teu local, no Alentejo, da forma que podes, mas estás a fazer aquilo que todos temos que fazer, que é contribuir de algum modo para deixar o mundo um lugar um bocadinho melhor do que quando entramos. Eu agradeço muito, mas tu própria fazes parte deste sonho, porque tu és inspiradora e eu conheço também, não é? Como tu sabes. E tu tens, nos diferentes momentos da tua vida, ousado mudar, ousado refletir, ousado dizer não quero mais este caminho e tenho força para mudar a minha direção. E tu és inspiradora. E como pessoa próxima que és de mim, também me ajudaste, já estava no meu sonho, mas ajudaste-me a dar-lhe mais estrutura, a contribuir, a ser mais forte. Até que me apanhaste numa fase muito delicada e, portanto, tu e muitas outras pessoas, amigos, amigas, mas eu devo muito às mulheres, tanto à minha mãe como amigas que eu fui conhecendo e que me inspiraram, por isso, muito obrigado. Que bom, obrigada a tu, faço minhas as tuas palavras, não é? Acreditando que sempre as pessoas que se cruzam connosco é nos momentos certos e também tu, claro, contribuíste muito para muito do que eu sou hoje, então é mesmo bonito ter-te aqui hoje, obrigada. É muito bom estar aqui a ressentir-te novamente. A ressentir-nos no nosso reatravessar. É verdade. Obrigada, meu querido. Então diz-me, antes, ainda não tens a página profissional, não é? Que está em reformulação e em breve vai vir aí de certeza uma coisa muito boa, mas para já onde é que te podem encontrar? Para então, depois posteriormente te seguirem? Eu ainda pensei em falar da marca, mas quem está a tratar tudo disse não podes. Ainda é top secret e é assim mesmo. Então, Salomão Gabriel, eu acho que com Salomão Gabriel, já há alguns que eu encontrei, mas eu vou aparecer. Portanto, eu vou-te marcar também aqui quando o episódio for para o ar, nas redes sociais, quer Instagram, quer Facebook. Sim, Instagram e Facebook. E depois tu em breve vais lá publicar a tua marca. E entretanto estou a publicar um bocado ali porque sou eu, é a minha vida, tipo, é o meu dia-a-dia, é aquilo. Sim, e já mostras muitas paisagens lindas e muito do que fazes e o trabalho da destilação, portanto as pessoas já vão começar a ver sim, e vão-se animar de certeza para ir. Pois, eu acredito, ou quero acreditar que sim. Claro que sim. Muito bem, meu querido. Uma vez mais, muito obrigada, mesmo um privilégio ter-te aqui. Até já. De coração. Grato, Rita. Até já. Obrigada a todos por terem estado aí desse lado a ouvir-nos e a inspirarem-se aqui com estas lindas histórias de mudanças e de sonhos e terem um bocadinho para pensar no vosso sonho e no upgrade do vosso sonho. Voltamos para a semana com mais uma história de mudança inspiradora. Até lá!